Pessoa, cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta agora com mais um bloco do seu Saúde e Você. Novembro também é um mês de conscientização à prevenção ao diabetes, é isso mesmo. E nesta edição vamos saber mais sobre diabetes infantil tipo 1. Quais os sinais de alerta? Existe tratamento? É o que vamos saber agora. Você sabia que o diabetes tipo 1 é uma das doenças crônicas mais comuns na infância? Pois é, esse é o assunto que a gente conversa hoje com a endocrinologista infantil, a doutora Eugênia Montenegro. Muito obrigada pela tua participação. Primeiro eu queria que esclarecesse logo. A gente conhece que tem vários tipos de diabetes, né? Mas eu falei do 1 relacionado a crianças e adolescentes. Por que esse tipo acomete mais os pequenos? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite em participar. Nós temos, na verdade, 2 tipos principais de diabetes. O diabetes infanto-juvenil, nós chamamos de tipo 1, que é 100% insulino dependente, ou seja, desde o seu diagnóstico, a criança precisará usar insulina até o final da sua vida, porque quando o quadro se manifesta, 90% do pâncreas já está falido. Então, não existe continuidade da vida sem o uso diário e multidoses da insulina subcutânea. Já o tipo 2, que está acontecendo cada vez mais cedo nesse nosso mundo atual, onde a obesidade, a dislipidemia, o sedentarismo estão ficando cada vez mais próximas até mesmo do mundo infantil. Tínhamos uma doença antigamente exclusivamente de adultos e principalmente idosos, mas cada vez mais está chegando na faixa etária do adolescente e até mesmo da criança a realidade do tipo 2, que este sim é um diabetes prevenível e evitável. E é hereditário o tipo 1 e o tipo 2? Então vamos lá entender mais um pouquinho. A gênese do diabetes tipo 1, ela está relacionada a uma doença autoimune. E como qualquer doença autoimune, nós não temos poder sobre ela. Não temos poder de mudar uma história que estava geneticamente programada para acontecer. E não sabemos exatamente em qual momento ela será deflagrada. Mas a tipo 2, sim. A gente no tipo 2 pergunta, é onde cabe a pergunta na anamnese, na nossa história tão importante quando estamos em contato com as famílias, tem alguém na família com diabetes? O vô, a avó, o tio. Então, o diabetes tipo 2, sim, vale a pena a gente abrir o alerta e prevenir e evitar, porque as condições, os hábitos de vida podem modificar a história natural do diabetes tipo 2. E sobre tudo isso, nesse mês agora de novembro, se conversa mais sobre, né? Por isso que o novembro também é azul. A gente lembra do cuidado com a saúde do homem, da prevenção do câncer de próstata, mas também do cuidado com o diabetes, né? É um mês muito importante e sempre tem ações especiais, não é isso? Isso mesmo. A Sociedade Paraibana de Endocrinologia, assim como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, promove ações em todo o país, como alerta, como uma espécie de aumento da vigilância, na verdade, de toda a população, adulto e infantil, que vão estar envolvidas, né, em todos esses passos que antecedem o diagnóstico e se perduram após o diagnóstico. E aí, no caso do tipo 1, para essas crianças, tem um momento específico para surgir? Não acho que não, né? Mas a gente vê crianças tão pequenas, já estão acostumadas com a rotina do diabetes tipo 1, que a gente até se surpreende, né? Como é que, então, se sonda, se faz o diagnóstico? Então, por vezes, nós somos convocados para dar pareceres em UTI neonatal, porque já existe o diabetes neonatal. Então, aquele em que o bebê praticamente já nasce com a autoimunidade deflagrada em crise e com o pâncreas já falido. Então, infelizmente, não temos esse momento específico e ainda não temos dados suficientes para que essa prevenção seja eficaz e anteceda tanto esse primeiro diagnóstico, essa primodescompensação, como a gente chama. Mas existem muitos estudos, a genética tem evoluído, a tecnologia também, e a presença dos anticorpos em sangue
esses anticorpos podem ser colhidos e podem nos dar uma predição de que aquele paciente realmente pode ser um candidato ao desenvolvimento. E aí, a atenção maior em relação aos primeiros sinais. E eu costumo dizer que os sinais no tipo 1 são muito mais evidentes do que no tipo 2. Nós temos um quarteto de 4 P's que são muito famosos na endocrinologia pediátrica em relação ao diabetes tipo 1. O primeiro P é a poliúria, o aumento do volume urinário. O segundo P é a polidipsia, o aumento da sede. Uma sede incontrolável, onde você está um copo d'água do lado. O terceiro P é a polifagia, o aumento da fome e o aumento da ingesta. E o quarto P, apesar do aumento da fome, apesar do aumento da ingesta, a perda ponderal, a perda de peso. Então, a poliúria, a polidipsia, a polifagia e a perda ponderal são um quarteto que está presente sempre nos pacientes do tipo 1. E aí, diante desses sintomas, quais os exames são necessários para, de fato, fechar esse diagnóstico? Geralmente, o tipo 1 abre o quadro de forma mais gritante, mais aberrante. Dificilmente a gente consegue flagrar uma abertura tranquila em consultório. Geralmente a abertura é um pouco mais drástica, com dor abdominal, com vômito, o paciente chega aí para uma emergência e atendido pela equipe de pediatria que já tem esse manejo de atender a cetoacidose diabética, que é essa abertura grave do quadro. Colhe exames de sangue, colhe a famosa gasometria, colhe exame de urina. Então, vai se entrar com todo um protocolo para estabilização do quadro. E esses primeiros dias de internação desta família são dias onde a gente diz que a função principal da internação é uma função educativa, onde a família passa a ter contato com a nova realidade, que todos estarão inseridos, não só a criança. E aí vem o papel importantíssimo, tão valoroso, que anda ao nosso lado, como a nutrição, a psicologia. Por isso que dizemos que o diabético ele é um paciente de segmento multiprofissional. Não seguimos sozinhos, não só a pediatria, não só a endócrino, mas a nutri e a psicologia precisam estar conosco, porque é uma nova perspectiva para aquela família e para aquela realidade. E podemos até incluir a escola neste fluxo novo que vai se desenhar para essa família. Verdade, que vai mudar a rotina, né? E inclusive atividades sociais, enfim, é uma adaptação geral, Perfeito. Né? E após esse diagnóstico, como é o tratamento? Pronto, o tratamento ele consiste em segmento trimestral com um especialista, a endocrinologia pediátrica, a nutrição, a psicologia. Em alguns momentos se faz necessário manter esse suporte por mais algum tempo. E eu tinha esquecido, não posso deixar de falar, o educador físico, porque a atividade física aliada a todo esse tratamento da insulinoterapia, da mudança dos hábitos, das aferições de glicemia, quer seja capilar, quer seja no medidor intersticial que temos, a gente vai precisar desse segmento com múltiplos olhares em prol dessa qualidade de vida a longo prazo que se tem, iniciando na infância, mas perdurando por toda a vida. Então, esse tratamento ele vai ser contínuo? Contínuo. E aí, há pelo menos uma esperança para quem está nos acompanhando agora de ter uma qualidade de vida, mesmo com o diabetes tipo 1? Sim. A tecnologia, como eu já tinha falado, avança a cada dia, a passos largos, e a gente está cada vez mais perto de conseguir substituir as injeções de insulina múltiplas vezes ao dia, como é o recomendado hoje em dia, por outras vias de administração que estão sendo continuamente testadas por pesquisadores, inclusive outras formas de tratamento que não o subcutâneo. Então, a via oral está sendo retestada, a via inalatória está sendo retestada, a terapia gênica, o transplante de ilhotas, o pâncreas artificial, enfim. A gente tem um emaranhado de estudos e muita esperança de que podemos sim avançar e cada vez chegar mais perto da oferta de uma qualidade de vida melhor para esse nosso pequeno paciente. Mas a preço de hoje dá para ele se divertir, para a escola, viajar, dá para fazer tudo isso? Sim, tudo isso é estimulado, é permitido. São crianças normais, são crianças que se conhecem muito mais
do que quem não é diabético, por exemplo. São crianças que se cuidam muito mais. E a gente costuma dizer que a gente vê os pequenos a cada 3 meses, mas o pai e a mãe que estão todos os dias, eles são os verdadeiros professores, porque cada criança é um mundo. E o que acontece no meu organismo não é o que acontece no teu. Então, o pai e a mãe sabem exatamente qual o impacto que uma fatia de melão vai causar no meu filho. Então, isso sim, a gente costuma dizer que o mérito dos pais é gigante. E a gente diz, vocês podem, vamos lá, vamos viajar, vamos lá, vai ter uma festa de aniversário, vamos dar uma dosezinha maior de insulina nesse dia, para poder comer a fatia do bolo. Nesse dia, a gente vai abrir a exceção. Por isso que a gente diz, é possível sim manter a qualidade de vida, desde que se tenha um controle adequado e um suporte ideal lado a lado. E aí, você sabia que medidas simples de higiene ajudam a manter as bactérias longe de casa? As dicas você confere agora no quadro Saúde em Dia. As bactérias, elas fazem parte da nossa vida. Elas inclusive fazem parte também do nosso corpo, por incrível que pareça. Estão presentes no nosso corpo. Nós temos em números 10 vezes mais bactérias no nosso corpo do que células do nosso corpo, principalmente em locais como a boca e todo o sistema gastrointestinal. Também o sistema respiratório superior, as mãos e toda a pele, toda a parte externa do nosso corpo. Portanto, o segredo não é retirar as bactérias do nosso corpo para poder adoecer menos, não. A maior parte dessas bactérias, inclusive, contribuem para a nossa saúde. Por exemplo, as bactérias que fazem parte do que a gente chama de microbiota intestinal, que ficam no nosso intestino, eles, além de nos ajudar com o metabolismo, que é a transformação de substâncias em vitaminas, elas também competem com bactérias que podem causar doença. Por isso, a problemática não é retirar toda a bactéria do nosso corpo, porque isso poderia, inclusive, nos expor a doenças, e sim controlá-las e evitar que bactérias que possam causar doenças entrem em nossa vida, entrem no nosso corpo e entrem na nossa casa. E como é que a gente pode evitar isso? Com algumas medidas simples. Por exemplo, a mais simples e a mais importante de todas é a lavagem das mãos. Lavar as mãos, especialmente ao chegar em casa, quando você chega em casa do trabalho, quando você chega em casa da escola, quando você chega em casa de uma saída qualquer, especialmente se você andou em transporte público, os ônibus, por conta da quantidade de pessoas dentro dos ônibus e que passam ali todos os dias colocando as mãos, você tem uma chance de trazer bactérias que causam doenças para dentro de casa ao chegar em casa desses locais ou do transporte. Então, ao chegar em casa, é importante lavar as mãos. Lavar as mãos antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, antes das refeições e até mesmo antes e depois de ir do banheiro. Por que antes de ir no banheiro? Porque com a mão contaminada, ao tocar nos seus órgãos, das suas partes íntimas, você pode contaminar as suas partes íntimas que, consequentemente, podem colocar o micro-organismo, a bactéria, para dentro do seu corpo. Então, antes do banheiro também seria importante. Se não pode, pelo menos depois do banheiro, né? Por quê? Porque você pode trazer do banheiro para a sua casa, trazer de um banheiro externo para, por exemplo, o seu corpo. Então, a lavagem das mãos é muito importante. Outra coisa importante também, o cuidado com a limpeza em casa. Você pode fazer uma solução de hipocloreto de sódio. O que é isso? Pega 1 litro d'água e coloca 2 colheres cheias de água sanitária. É o suficiente para matar vírus e bactérias, a maioria dos vírus e bactérias que podem causar doença. Com essa solução de 1 litro d'água e 2 colheres de água sanitária, você pode, por exemplo, umedecer um pano com essa solução e passar nas maçanetas da porta uma vez por semana. Limpar a sua casa com essa solução uma vez por semana. Fora que, claro, as substâncias que a gente utiliza de limpeza, principalmente a limpeza pesada da casa, já matam bactérias e vírus. Mas essa solução, ela é mais frágil, ela agride menos. Você pode passar em locais em que essas substâncias de limpeza da casa não podem ser passadas. Alguns vidros, maçanetas de porta, locais onde você encosta os braços e as mãos dentro de casa, como, por exemplo, os braços de cadeiras.
pelo menos uma vez por semana fazer esse tipo de limpeza diminui a circulação de micro-organismos no ambiente, diminui as chances de se encontrar micro-organismos que possam causar doenças. E agora a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, viu, por nos acompanhar nessa edição de Saúde e Você. Semana que vem a gente está de volta, sempre às 10h30 da manhã. Domingo tem reprise ao meio-dia, então dá para conferir tudo isso e a receita também. Até a próxima. Saúde e você.